Foi sofrido, foi chorado, foi tudo que você quiser chamar. Qualquer adjetivo que seja parecido com sofrimento, você pode falar nesse jogo. Mas o Fluminense ganhou. Último jogo de 2024, aqui no Clube Paulistano. Ainda tô aqui, tá desmontando a quadra. O Fluminense enfrentou o Barueri, né? Era em Barueri, agora em São Paulo. Paulistano, Barueri. E venceu por 3-2. Mas o jogo teve muitos enredos diferentes dentro da mesma partida. Fica aqui nesse vídeo de pós-jogo que tem análise, tem informação, tem entrevista, tem comparação de tabela, como é que a gente ficou, tem análise de Copa Brasil, porque o jogo de hoje definiu o nosso caminho na Copa Brasil quase que 100%. Então, você ficando aqui, você vai ficar sabendo de tudo. Eu te convido a continuar aqui no vídeo do pós-jogo até o final. Galera, eu vou te convidar também a se inscrever aqui no canal. Como você pode ver, sempre que eu posso, eu tô no óculos nos jogos. Então, eu tô sempre fazendo cobertura das partidas, não só nos jogos, óbvio. Eu trago análise durante a semana, eu trago notícias exclusivas aqui no canal, eu trago um vídeo de pós-jogo, como eu tô trazendo agora, de pré-jogo, eu trago live. Então, se você se inscrever aqui no canal, você não vai perder nada. Ah, eu cubro futebol feminino aqui nesse canal também. Canal Time de Guerreiras, né, para as guerreiras do vôlei e do futebol feminino. Então, você se inscrevendo aqui, você não perde nenhum dos dois conteúdos. Ativa o sininho para assim que sair você ser avisado. E nesse vídeo aqui, deixa o like, que mais gente vai receber esse vídeo aqui. Beleza? Espero esses favores. E agora sim vamos começar a falar do jogo. O Guilherme começou a partida com a escalação que vinha jogando sempre. Prieldes, Lara, Amanda, Vanessa, Laís, Ariane e Marcelo. Na minha opinião, não tinha o que errar, é isso mesmo. Esse time vinha jogando, esse time vinha vencendo. O Fluminense estava com uma sequência boa de vitórias. Agora eu esqueci quantas exatamente, mas o celular tá na minha mão. Eu vou olhar agora quantas vitórias seguidas eram. 3 vitórias seguidas. Então hoje foi a 4ª vitória seguida do Fluminense. O Fluminense vinha de vitória do Mackenzie, do Brasil e do Maringá e venceu hoje o Barueri. E era o time que vinha jogando. Então o Guilherme não tinha que fazer uma dificuldade, não tinha motivo, a não ser que tivesse alguma lesão, mas não era o caso. Repetiu o time. O jogo, apesar de começar uma vantagem absurda do Barueri, e eu já vou falar do desempenho também absurdo do Fluminense no começo do set, só que negativo, me saltou os olhos uma coisa positiva, porque eu sabia, eu trouxe pro pré-jogo, quem viu o pré-jogo vai se lembrar, que a gente ia encarar do outro lado um meio de rede muito pesado com a Luzia. Sempre que ela estivesse na rede, a gente tinha que evitar ataques de meio de rede. E era justamente os ataques de meio de rede que vinham funcionando nos outros jogos. Então, seria um time desafiador pro Fluminense. O Barueri é um time que tá brigando pra não cair, está ali na beira da zona do rebaixamento. Só que cada jogo é um jogo. E a característica do Barueri é uma característica que encaixa contra nós a favor do Barueri, né? A Luzia na rede é uma, e a Giovana de oposta também é outra. Porque a Giovana é uma jogadora que, além de ser uma excelente pontuadora, se vai se lembrar que na Superliga passada teve um jogo que ela passou dos 40 pontos, foi um recorde, se não me engano. Também é uma excelente bloqueadora. Então, eram pontos que contra o Fluminense poderiam acabar dando muito certo. E deram. No começo do jogo, antes de começar a falar tudo certo do Barueri, a Prieldes claramente estava fugindo de bola de meio de rede. Ela estava forçando muito o jogo na Ariane. Várias vezes a Lara chegava em condição de receber, só que era Luzia na rede. E aí eu concordo com a Prieldes. Não era para dar bola na Lara, por mais que fosse a Lara. Joga na Ariane e tira a Luzia do bloqueio. Não deixa ela subir. Só que o começo da Ariane, só que o começo do Barueri foi uma parada absurda, e o nosso também, como eu já falei. O nosso jogo, como eu vinha falando, era um jogo que ia precisar acionar muito saída de rede. E a Ariane não começou fazendo uma boa partida. Ela fez uma excelente partida, ganhou o Viva Vôlei, mas o primeiro set dela foi bem abaixo, passou por ela a gente tomar 1-0, porque o nosso jogo tinha que ser pela saída mesmo, e ela não estava fazendo uma boa partida tecnicamente, ela estava cometendo erros bobos, sabe, de tomada de decisão, enfim, acontece. O Guilherme, ele faz uma mexida que para mim é muito correta, porque o Barueri, nesse momento que eu vou falar agora, estava 10-2, 8 pontos de vantagem. E muito dessa vantagem era uma sequência de saque do Barueri. E eu ficava aqui falando comigo desesperado. Cara, o Fluminense tem que rodar pra tirar a Luzia da rede. A Luzia não sai da rede. Enquanto o Barueri pontuar, a Luzia fica na rede. E o Guilherme percebeu isso, tirou a Amanda, botou a Maciel. A Maciel também é outra jogadora que merece um ponto de destaque. Vou falar dela daqui a pouco. Colocou a Maciel também pra corrigir o passe, porque o passe da Amanda hoje, pra variar, tava problemático. Ela melhorou também no final do jogo, mas o começo de jogo da Amanda tem sido complicada na questão do passe. Ela é uma excelente atacante, ela tem muitos pontos pelo Fluminense, ela é uma líder em quadra, mas esse fundamento, infelizmente, está deixando a desejar.
Guilherme percebeu, tirou a Maciel. Não dá pra ver que não é uma análise só minha, né? Se o Guilherme tirou, porque ele teria essa mesma análise. A Amanda voltou com 19-15 e deu o resultado, a parada dela, o passe dela voltou melhor. Tanto que ela foi uma das que ajudou o Fluminense ao primeiro set, a gente perdeu só de 25-23. Você pensa que a gente estava no set com quase 10 pontos de desvantagem e perdeu na vantagem mínima. Então, mostrou um poder de reação da equipe. Fluminense, eu pensei, pô, o Fluminense vai melhor pro segundo set, certo? Certo, foi melhor, mas perdeu o segundo set também. A Ariane começou mal de novo o segundo set, e o Guilherme, voltando a falar da Maciel, colocou a Maciel na saída, no lugar da Ariane. E eu até tuito nesse momento que o Guilherme estava retocado nas mexidas, porque ele estava fazendo a leitura de quem estava fazendo uma partida baixa e estava trocando. A Ariane, mesmo sem uma oposta no banco, precisava sair. Precisava sair para dar uma respirada e voltar melhor de novo. Houve uma vôlei, deu certo ela sair, dar uma respirada e voltar melhor. Quando estava 12-9, ele colocou a Tefão no lugar da Amanda, que a Amanda ainda estava um pouco com dificuldade do passe, e a Laísa aqui. A Tefão é uma jogadora também que tem esse fundamento melhor. E aí Laís, é porque tá escrito aqui, que eu anoto que o segundo set da Laís é um momento de crescimento dela. Ela cresceu muito no segundo set, assim como a Vanessa. As duas estavam fazendo a diferença. No segundo set, o Fluminense forçou o Barueri a pedir tempo. Uma outra anotação que eu faço não tem muito a ver com o Fluminense, mas é impressionante. Todas as bolas de meio que a Luzia recebia, ela botava no chão. É impressionante como joga. É uma central que é futuro de seleção brasileira, sim. Vamos ver ela com a amarelinha por aí em Olimpíada por muito tempo. É bizarro. Joga muito. Fechado parênteses, porque aqui é canal time de guerreiras, não time de paulistanas. O Fluminense continuou fazendo uma partida equilibrada, só que a vantagem que o Barueri já tinha aberto já tinha sido decisiva, né? Eu anotei aqui quando estava 22-19. O Fluminense perdeu o primeiro set pelo começo da parcial, que estava abaixo, e perdeu o segundo set pelo final da parcial, porque o Fluminense também deu uma apagada no final, e eu tuito outra coisa aqui que acabou acontecendo. Eu tuito, Paracatu precisa começar no próximo set. Lara também faz uma partida bem abaixo. O Fluminense perdeu o segundo set, 25-21, e ele volta com a Paracatu. Ele percebeu também que a Lara não estava fazendo uma boa partida. E aí, quando já estava 2-0 pro Barueri, uma coisa já era certa, que aí eu vou chegar lá daqui a pouco quando eu falar de tabela. O Fluminense não sairia mais do sexto lugar no primeiro turno, mesmo que virasse para 3-2 como virou, ou se perdesse por 3-0. Isso importa para a Copa Brasil. Então agora temos um caminho quase que definido, daqui a pouco eu falo disso, mas eu tuitei isso, que quando o Barueri faz 2-0, a gente não sairia mais do sexto lugar nesse turno. Tuitei quando tava 7-7, que a Paracatu, no lugar da Lara, melhorou bastante o time. Só que o Guilherme colocou a Maciel no lugar da Vanessa. Era a única posição que a Maciel não tinha entrado ainda. E aí eu escrevo aqui também. Eu só não concordei com a entrada da Maciel na Vanessa, que pra mim era uma das melhores em quadra. E eu tava achando a Vanessa fazendo uma boa partida, mas ele veio com a Maciel no lugar dela. E te falar, se mostrou uma decisão acertada. Porque mesmo a Vanessa estando bem, a Maciel conseguiu entrar melhor. Então, joga que tá melhor. O Barueri para o terceiro set pela primeira vez com 16-14 e depois para com 20-15 pro Fluminense. O Fluminense começou a fazer um jogo mais equilibrado, passou a ser o jogo que a gente se acostumou. A Luzia saiu da rede, a Pri pôde jogar mais com as centrais, por isso que a Paracatu fez diferença. A Ariane entrou no jogo, então fica lá em Viva Vôlei. A Amanda voltou a jogar bem, vai pontuar. Então, o set virou a nosso favor e o Fluminense fechou com uma boa vantagem, 25-17. Vem o quarto set. Eu começo dizendo que a Maciel jogou em todas, na feira, no lugar das duas ponteiras e da oposta. E aí, diferente de todos os outros sets, no início avassalador do Fluminense. O Barueri pede tempo com 6-1 pro Fluminense no quarto set. Nesse momento eu já fico confiante com um tie-break. Só que apesar do 6-1 pro Fluminense, Barueri imposta em 10-9, mais uma vez em uma sequência de erros de passe da Amanda. Isso vai ser corrigido em algum momento, tá? A Amanda é uma jogadoraça. A Amanda tem 9 títulos de Superliga. A Amanda é jogadora de seleção brasileira. Ela não tá no Fluminense à toa. Ela é excelente jogadora, mas a fase dela do passe não tá encaixando. É uma pena. A temporada é muito longa. Chegou na metade agora. Elas vão parar para as festas de fim de ano. Voltam no dia 8 de janeiro com os Pinheiros. Tempo para voltar a acertar o passe, a Amanda tem. Não é que ela não sabe recepcionar, não é que ela não tem passe. É óbvio que ela tem. Só que tem fases e fases. E a fase atual do passe dela é uma fase ruim, infelizmente. Eu tento... Deixa eu fazer um desabafo aqui no meio do vídeo rapidinho. Porque
quem tá assistindo esse vídeo até agora, talvez seja o público que eu quero que escute. Vou fazer esse desabafo aqui. É bom ser feito no começo, porque ia impactar gente que eu não queria. Mas deixa eu falar uma coisa, olhando no olho da câmera. As críticas que eu faço, tipo essa da Amanda, são críticas em questão de análise de voleibol. Ou alguém concorda que o passe da Amanda estava bom. Eu só tô fazendo a leitura que provavelmente, não tô me comparando, tá? Mas provavelmente o Nauber comentando que o jogo no Sport TV tá fazendo, que o Marco Freitas comentando que o jogo no Sport TV tá fazendo, que a Fabi, que a Paula Pequeno comentando que o jogo no Sport TV tá fazendo. Eu não entendo 1/10 de voleibol que eles entendem. Não é isso que eu tô dizendo. Só que uma coisa que algumas pessoas precisam entender é o seguinte: a minha profissão é a mesma que a deles. A única diferença é que meu canal é voltado pro Fluminense. A única diferença é isso. Eles cobrem e comentam jogos de todos os times. Eu cubro e comento o jogo do Fluminense. Mas a minha profissão é a mesma que a deles. De novo, eu não sei 1/10 do que eles sabem. Mas a minha profissão é a mesma. E eu, por ser uma pessoa que tem um canal voltado para Fluminense, declaradamente tricolor, vim trabalhar com tatuagem do Fluminense e ter um contato mais próximo com as atletas, com a comissão técnica, por aí vai, eu tomo muito cuidado com certas críticas. Tá? Só que análise é análise. E aqui eu quero ser muito claro com vocês uma coisa. Página para avisar quanto foi o jogo, página para soltar a escalação meia hora antes do jogo, tem oficial do clube. Se eu fizer exatamente a mesma coisa, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar no mesmo lugar para sempre. Minha carreira não vai andar. Hoje eu trabalho num canal de futebol masculino, que é esse aqui, o Jornada KTO 1902, e depois de 4 anos como jornalista, foi a primeira vez que eu passei a ganhar um salário como jornalista. Sabe por quê? Porque eu não vinha cobrir vôlei, dar Ctrl+C, Ctrl+V na página do Fluminense. Eu vinha cobrir vôlei fazendo a minha análise, eu vinha cobrir vôlei fazendo as minhas entrevistas, entendeu? Eu vinha cobrir vôlei trazendo as minhas informações exclusivas, como por exemplo, informação exclusiva de lesão. Esse tipo de coisa é que faz um jornalista crescer na profissão. Se eu for fazer só o que a rede social do Fluminense faz, eu vou ficar no mesmo lugar para sempre. E desculpa, eu não quero ficar no mesmo lugar para sempre. Isso que eu falei agora, para querer prejudicar vocês, tem uma distância bem grande, tá? Eu não tô aqui para prejudicar vocês. Eu tava, olha só, o banco de vocês estava aqui. Eu tava de frente para vocês. Se vocês olhassem para mim por um segundo no jogo, vocês vão ver que eu tava torcendo, que eu tava gritando, que a arbitragem não dava toque no bloqueio, eu gritava com o árbitro. Eu não tô aqui para prejudicar vocês. Só que vocês têm que entender que eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Que bom que o meu trabalho me permite ser torcedor também, porque eu podia estar em BH agora, cobrindo Mackenzie e Flamengo, 2 times que não tem relação nenhuma. Mas não, estou em São Paulo cobrindo Barueri e Fluminense, que é o time que eu aprendi a amar desde criança. Então eu só quero deixar esse recado, tá? As análises que eu faço, as informações que eu dou, eu queria pedir, por favor, para que elas não fossem pessoalizadas, para que elas não fossem interpretadas como algo pessoal, porque é apenas o meu trabalho. Informar que uma jogadora está lesionada não quer dizer que eu quero prejudicar o time. Informar que uma jogadora está lesionada quer dizer que eu estou fazendo o meu trabalho. Porque, de novo, para avisar só o placar do jogo, quando que acontece uma partida e por aí vai, as contas oficiais do clube estão aí para isso. O meu trabalho é ser diferente, e é ser diferente que está fazendo eu crescer na profissão. São 4 anos trabalhando com jornalismo para receber salário nos últimos 4, 5 meses. Justamente por fazer isso que eu estou fazendo agora, tá? E não é para prejudicar vocês, não é. Vocês sabem, no fundo vocês sabem que não é para prejudicar vocês. Eu fiz essa pausa porque eu fiquei muito tempo criticando a Amanda, né? Criticando a Amanda não, desculpa, criticando o passe da Amanda. E eu percebi que eu tava cheio de dedo pra criticar o passe da Amanda. E sabe por que eu tava cheio de dedo? Porque de fato eu fico cheio de dedo pra falar de vocês. Porque vocês vestem a camisa do time que eu aprendi a amar antes mesmo de eu aprender a falar. Eu não sabia falar, mas eu via a camisa do Fluminense e sabia que aquilo ali era uma coisa importante na minha vida, na vida da minha família. Tá? Eu espero ter me feito entender. Tá? Vou continuar da onde eu parei. Se esse recado não era pra você, peço desculpa, tá? Você seguidor que tá aqui só pra saber do jogo, eu tomei um tempão do seu vídeo pra mandar um recado que não era pra você, peço desculpa. Mas se tem um veículo, um canal
que eu sei que eu posso fazer esse recado chegar aqui, eu queria que chegasse era aqui. Então eu precisava falar, tá? Falei com o coração aqui. E espero que quem tem escutado esse recado tenha me entendido, tá? Tá bom? Que vença o Fluminense. Vou continuar de onde eu parei. Vou pro tie-break direto, na verdade, porque eu já gastei muito tempo. O Fluminense venceu o quarto set por 25-19, também uma boa vantagem. Fomos pro tie-break. Na virada de quadra, que é no 8º ponto, o Fluminense tinha 4 pontos de vantagem, 8-4. Estava na frente do placar e nenhum dos dois times tinha pedido tempo ainda. Mesmo o Fluminense abrindo 4 de vantagem, o Vagão não tinha parado o jogo. Na virada de quadra é que o Vagão pede tempo. Mas o Fluminense, depois de ter feito a sua vantagem do 8-4, segurou o jogo e não segurou do tipo, parou de jogar, equilibrou. A diferença ficou equilibrada, tanto que o Fluminense vence o tie-break por 4 pontos. 15-11, vitória do Fluminense. E aí agora, como o vídeo já tá longo, e vai ficar longo mesmo por causa desse desabafo, tá, gente? Enquanto eu vou abrindo aqui a tabela, só lembrando que eu espero que quem tenha que entender meu recado tenha entendido. E que foi de coração que eu falei, tá? Tabela. Olha só, o Fluminense tinha 19 pontos, foi a 21. O Fluminense não passa mais o CSBOL Bauru, que vai jogar. E não é mais ultrapassado, então o Fluminense ficará em sexto. Vamos falar primeiro de Copa Brasil, depois a gente fala de playoff da Superliga. Pensando em Copa Brasil, só tem mais um jogo que muda a vida do Fluminense na Copa Brasil, que é Osasco e Brasília. Porque o Fluminense sabe que vai enfrentar o terceiro lugar. E aí, é o seguinte, o Osasco pega o Brasília, provavelmente vai vencer. Esse jogo acontece amanhã às 9h, e eu ia fazer uma live domingo pra gente acompanhar o jogo do Bauru e Maringá, porque eu achei que era esse jogo que ia fazer diferença pra gente, mas acabou que vai ser o do Osasco. Então a live que eu prometi vai ser amanhã, eu vou abrir a live 8h30, vou falar de vôlei, de futebol feminino, do que vocês quiserem mandar no chat, enquanto a partida do Osasco vai rolando, pra gente saber em live qual vai ser o nosso confronto, beleza? Então de Copa Brasil é isso, cara, a gente vai pegar o terceiro colocado, vamos jogar fora de casa, ou contra Minas, ou contra Osasco, meu palpite, Minas. Vamos para a tabela planejada agora? Porque é o seguinte. Aquela explicação sempre rapidinho. Fluminense aqui na ponta esquerda. Esses jogos são os nossos. Jogos do Bauru aqui no meio. Jogos do Sesc aqui. Essa tabela planejada ela existe porque eu conto que os times que vão brigar para ser quarto colocado na Superliga são Fluminense, Bauru e Flamengo. E a média histórica para se chegar no G4 é 44, 45 pontos. Aí eu fiz um planejamento do que cada time tem que fazer, tem que se planejar para chegar em 44 pontos. Na minha matemática, os jogos em verde, que é do 7º para baixo, tem que vencer em casa e fora, fazer 6 pontos. Os lances estão bem vazios, tá? Tem que terminar. Os confrontos diretos contra Bauru e Flamengo tem que ganhar em casa fazendo 3 pontos e perder fora ganhando 1 no tie-break, no máximo perdendo no tie-break. E os confrontos contra as equipes em vermelho, Osasco, Praia, Minas, top 3. Eu não considero ponto nenhum. O que vier é lucro. O Fluminense, vamos olhar o copo meio cheio primeiro? São 44 pontos o corte, né? O Fluminense terminou a metade da Superliga com 21. A metade é 22. Então, assim, não estamos tão distantes assim. Só que quando a gente olha a planejada, a gente tá devendo 3 pontos, né? Por um fator muito simples. A gente pegou Bauru e Flamengo, a gente pegou Bauru e Flamengo em casa. Segundo turno a gente pega Bauru e Flamengo fora. Então a nossa tabela no segundo turno ela é mais difícil. Quando a gente compara aqui com o Bauru tem 4 a mais de saldo. E o Bauru ainda vai jogar com o Maringá. O Flamengo já terminou o primeiro turno, tem 1 a mais de saldo. A nossa briga pelo G4 continua, na minha cabeça, assim. A gente termina o primeiro turno em sexto, é um pouco decepcionante. Eu esperava que a gente já pudesse terminar o primeiro turno em quarto lugar, justamente porque Bauru e Flamengo eram jogos em casa. Mas não foi a realidade que se mostrou. Temos um turno inteiro agora para recuperar esses 3 pontos. 3, né? Deixa eu olhar aqui de novo. A gente está com menos 3, né? Para recuperar esses menos 3 pontos de saldo. E quem sabe buscar o G4 inédito. O Fluminense nunca terminou, desde que voltou a Superliga A, nunca terminou a fase classificatória no G4. Quem sabe nessa temporada. Mas, por agora, a informação terminou 2024 para o primeiro do vôlei. Nosso confronto da Copa Brasil sai hoje, quando você está vendo esse vídeo é hoje. Sai para depois do jogo do Osasco. Se o Osasco perder, a gente pega o Osasco. Se o Osasco ganhar, a gente pega o Minas. E as guerreiras voltam à quadra no dia 8 de janeiro, aqui mesmo em São Paulo. Espero estar aqui cobrindo.
contra o Pinheiros. Beleza, gente? Antes de eu me despedir, eu entrevistei a Marcele, cara. Eu perguntei pra ela um pouco de tabela, né? Eu falei de como que acabou o primeiro turno, desse nosso objetivo de chegar no G4. E também falei que chegamos na metade da Superliga e que ela veio jogar com duas amigas dela, né? Que é a Lelê e a Tefão, duas jogadoras que ela jogou na base, em seleção de base, enfim. Fiz essas duas perguntas pra Marcele. Ela me respondeu de novo, esqueci de filmar deitado e filmei em pé, peço desculpa por isso. Mas fica aí com as perguntas. Sozinha, sempre tem alguém pra contar. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, por favor, se inscreve aqui no canal, que até desabafo eu fiz nesse vídeo. Tá? Até desabafo eu fiz nesse vídeo. Às vezes as pessoas acham que é muito legal, né? Se você ser jornalista e trabalhar com o time que você ama. É muito legal, várias vezes. Mas tem horas que é meio triste. Deixa o like nesse vídeo, pra chegar pra mais gente saber como é que foi o jogo do vôlei, que foi o último jogo do ano. Ativa o sininho, porque tá tendo mercado de transferências de futebol feminino, eu tô trazendo notícias toda hora. Você receber notícias também do nosso vôlei, porque tendo mais notícias, eu vou continuar trazendo, porque é o meu trabalho. Então você aqui com o sininho ativado, você não perde nada, soltei vídeo, você já sabe. Vou continuar fazendo análise de tabela, porque tem outros jogos, enfim. Tudo aquilo que você já sabe, que você vai ter aqui no canal Time de Guerreiras, você não perde se você ativar o sininho e for inscrito no canal, beleza? Se você ficou aqui até o final, vou fazer só mais um pedido. Aqui no canal eu tenho o Apoia-se. Apoia-se é uma plataforma de apoio, como o nome já diz, onde você pode ajudar financeiramente o canal, porque estar aqui custa dinheiro. Custa dinheiro. Eu tenho um trabalho hoje de jornalista, que é no futebol masculino, mas pro vôlei e pro futebol feminino eu faço tirando no meu bolso até hoje. Então, se você quiser me ajudar a esse trabalho continuar em loco, entrevistando jogadora e, enfim, tá sempre em cima dos jogos, apoia.se/Times Guerreiras é o link que tá aqui na descrição. Você consegue apoiar com o valor que você quiser mensal, a partir de R$2. Você escolhe o valor, a hora que quiser cancelar, é só ir lá, clicar em cancelar, que para de cobrar na mesma hora e você não tem dor de cabeça, beleza? Agora sim, vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado por ter escutado meu desabafo, se você escutou até o final. Um beijo, um abraço a todos e valeu!